Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Levante a mão para o céu, diga assim: Senhor, muito obrigado por me permitir estar aqui. Fale comigo nesta noite. Eu quero receber a tua palavra. Senhor, eu vou estar atento em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu querido. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Fica depois de 1 Reis. Lá no Velho Testamento, procura o índice da Bíblia se precisar. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero falar hoje. Eu gosto bastante dessa história. Já preguei sobre ela algumas vezes e quero meditar nela essa noite, que é sobre a mulher sunamita e o seu filho, o profeta Eliseu, Geazi. Mulher sunamita. Por que sunamita, pastor? Porque ela era da cidade de Sunem, por isso sunamita. Se ela morasse aqui, seria a mulher ilhense. Só para deixar claro. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Amém. Olha aqui para mim, você fique à vontade. Se quiser fechar a Bíblia e só prestar atenção, não tem problema. Mas se quiser deixar a Bíblia aberta também, não tem problema, desde que você só leia quando eu falar, versículo tal, vamos ler. Porque não adianta eu estar falando e você estar lendo, você vai ter dificuldades na sua concentração, amém? Se quiser fechar a Bíblia, ficar aí, como diz os jovens, de boa, não tem problema, você vai prestando atenção no que eu vou falar, porque eu quero ler esse texto, aí eu vou lendo e comentando sobre esse texto que a gente quer para essa noite, na segunda noite da campanha Projeto de Vida 2020. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Esse que passava sempre por lá era o profeta Eliseu. E quando ele passava, certamente fazia os seus trabalhos com os seus discípulos, aquela mulher observava aquele homem. Sempre que ele estava nas cercanias, ela procurava observá-lo. Hoje não é diferente. Você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Automaticamente você ainda está aqui nesse mundo que é trevas, então automaticamente você acaba sendo um destaque, porque a Bíblia diz que o mundo é trevas e jaz no maligno, mas quando você recebe a palavra de Deus, Jesus Cristo, você se torna luz nesse mundo tão escuro e tão sujo e tão podre como está nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo parecido com Sodoma e Gomorra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm se esquecido disso. A igreja tem vivido assim meio que no automático, ou olhando para a forma apenas superficial, ou
parte material e não tem observado a parte espiritual. Há cristãos, há famílias, há pessoas que estão sendo assoladas, atacadas pelo inferno o tempo todo, e ela está achando normal, e às vezes ela não percebe que ela é a luz nesse mundo, ela é destaque. Não só os espíritos malignos focam nela, como as pessoas que estão à sua volta vão estar observando. Algumas pessoas não querem que ninguém a julgue, mas eu vou dizer uma coisa para você sobre julgamento: todo mundo julga todo mundo. Se você disser, pastor, eu não julgo ninguém, eu vou dizer que você está um pouco equivocado. De uma forma ou outra, uma hora ou outra, nós acabamos, não que seja o certo, mas acabamos julgando alguém. Mas a Bíblia diz para não julgar, porque quem julgar também será julgado. Mas quando nós olhamos para essa palavra e quando nós pensamos nesse julgamento, nós analisamos de uma forma mais profunda. O problema nem é julgar alguém, porque nós podemos julgar coisas simples, né? Se a pessoa está legal, não está legal, a pessoa está feliz, a pessoa está triste, nós estamos ali fazendo basicamente um julgamento. Mas o problema maior não é o julgamento, é a sentença que as pessoas dão, é a condenação que as pessoas dão. Elas julgam e condenam, ou seja, elas se tornaram juízes, ou seja, elas também serão julgadas e provavelmente condenadas. Mas as pessoas olham e observam, e não tem como a gente pensar, eu não quero que ninguém olhe para mim, eu não quero que ninguém fale da minha vida, eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua. Eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente cuidando da minha vida, tem muita gente cuidando da sua vida, uns cuidando por bem, outros por curiosidade e outros por mal, mas sempre tem alguém de olho em você. Por isso que a Bíblia deixa claro que nós somos a carta de Cristo. Para que serve uma carta? Para ser lida. As pessoas estão lendo você, você é luz desse mundo, então é natural, isso é normal. E Eliseu passava sempre ali, e a mulher percebeu que ele era um homem diferente. Ela olhou e disse assim: olha, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Versículo 9, e ela disse ao seu marido, eis que tem observado, ela conversou com o seu marido, tem observado que esse é um homem de Deus. Continuando a leitura, só para não perder aqui, esse ano de 2020 é um ano de superação, mas é importante que você foque na sua vida com Deus. O que as pessoas falam de você e cuide da sua vida, sempre vai ter, mas isso não é importante. O que as pessoas, eu costumo até dizer para algumas pessoas, eu digo logo direto: o que você acha a meu respeito é problema seu. Eu não estou sendo mal educado, estou sendo sincero. O que você acha a meu respeito é um direito seu e é um problema seu. Tem gente que acha que eu sou uma bênção a mais do que eu sou, e tem gente que acha que eu sou alguma coisa que eu não sou, mas cada um acha o que quer. As pessoas podem pensar o que quiser ao teu respeito, o importante é quem você é, principalmente diante de Deus. Mas é claro que se você for um homem, uma mulher diante de Deus, reto aos olhos do Senhor, isso vai refletir também à sua volta, mas sempre vai ter aquele que vai achar que você é um endemoniado. Jesus Cristo era o Filho de Deus, e o que diziam dele? Esse aí é endemoniado, ele está possuído pelo príncipe de Belzebu. Falaram de Jesus, quando Jesus expulsava demônio, ele expulsa, falando na linguagem simples, ele expulsa demônio, porque dentro dele tem um demônio maior, mais forte do que esse demônio, então o demônio dele manda no outro. Olha só, ser humano é um ser muito humano. Mas tente ser você mesmo diante de Deus. Falaram de você, quem está falando? Se for uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, preocupa um pouco, né? Mas se a pessoa não tem vida com Deus, nem se preocupe com o que ela acha ou o que ela fala, mas analise, vê se tem alguma razão, porque às vezes nós não enxergamos algumas coisas em nós mesmos, e nós passamos a pensar quando alguém fala. Então Eliseu era um santo homem de Deus. Versículo 10, façamo-lhe pois um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Essa parte aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A mulher sunamita,
segundo a Bíblia, era uma mulher que tinha uma certa condição. Mas a Bíblia não diz que a mulher sunamita era casada com um homem que tinha condições, ou um homem rico, mas diz que ela era uma pessoa de condições. Quando a Bíblia fala assim, é porque exatamente ela era a pessoa que tinha condição financeira, certamente herdou, veio da família, então vamos dizer assim, ela seria a pessoa rica aqui, e casou com um marido. Mas quando nós lemos, ela disse assim ao seu marido, olha, eu tenho observado, esse homem é um santo homem de Deus. Ela disse ao seu marido: façamos-lhe pois um pequeno quarto. Vamos fazer tudo o que ela resolveu fazer. Ela procurou o seu marido para poder conversar e entrar em um acordo para que pudesse resolver. Dentro de um relacionamento é muito importante que tenha algo um pouco maior do que a unidade. É importante que haja a unicidade. É um pouco diferente. Unidade, a gente se unir em prol de alguma coisa, se unir por isso, se unir por aquilo, mas a unicidade é o que transforma dois em um, é que transforma em um só. Então é muito importante que o projeto de vida, os sonhos da família, passe por toda a família, começando pelo casal. Não adianta, esse ano é um ano de superação, vamos começar, vamos trabalhar, o marido pega uma linha, a esposa pega outra, o marido resolve, esse ano vamos economizar para tal coisa, a esposa fala, esse ano é de superação, vou gastar tudo que eu não gastei no outro ano, vou me superar. Então o entendimento pode ser diferente, aí não vai dar muito certo. Os dois têm que conversar e tem que achar um denominador comum. Hoje é muito comum o marido trabalha, a esposa trabalha e vira uma briga dentro do casamento. Esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o seu dinheiro, eu vou pagar a sua conta, você paga a minha. E está errado, porque a partir do momento que é um só em Cristo, se tornou um só, tem que ter essa comunhão, esse entendimento, para que ambos possam trabalhar juntos. É importante. O marido às vezes reclama quando a esposa pede para ajudar, quem sabe limpar a casa, quem sabe fazer o almoço no domingo. Eu trabalho, mas a esposa também trabalha fora, e se ela trabalha, nada mais justo do que um ajudar o outro, porque os dois estão trabalhando, construindo o que? O futuro deles. Então tem que ter unicidade. Se você, pastor, comigo é assim, eu decido as minhas coisas e sou eu sou o homem da casa, eu falei e acabou. Se você quer decidir tudo sozinho, não tem problema também, só que tem que estar solteiro. Casou, vai ter uma comunhão aí, e tem que se trabalhar isso. Eu só estou lendo aqui e nós vamos falando algumas coisas para que a gente possa pensar, praticar, fazer, para que tenhamos um ano diferente, para não chegar no final de 2020 do mesmo jeito, não aconteceu nada porque não fizemos nada. Então ela resolveu, juntamente com o seu marido, a preparar um lugar para que o homem de Deus, quando viesse por lá, pudesse descansar. Ela preparou lá um escritório, uma escrivaninha, um candeeiro, uma lamparina. Ela preparou um lugar legal, um lugar bom para que ele pudesse descansar. Ele era o profeta de Deus. Ela basicamente fez um investimento na obra de Deus. Irmãos, às vezes algumas pessoas, por serem cristãs, elas pensam assim: bom, eu sou evangélico, eu vou na igreja, então agora eu oro e Deus tem a obrigação de abençoar o meu trabalho. Eu tenho um salão de beleza, então Deus vai colocar as mãos e esse salão vai ficar uma beleza. Não, eu tenho uma loja, então as vendas agora, porque eu sou da igreja, Deus tem que... Irmão, Deus não tem nada com isso. Deus é cabeleireiro? Não. Deus vende sapato? Deus vende, não, isso, Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. A loja é sua, problema seu. O salão é seu, problema seu. Agora, o que Deus tem aqui nessa terra? Ele tem algo muito importante, especial, que Ele chama de a minha obra. Isso é a única coisa que Deus tem aqui nesse mundo, a obra dele. A obra dele inclui principalmente as almas
Esse é o trabalho dele aqui. O que Deus fez de maior valor para a humanidade foi enviar Jesus Cristo. Para quê? Para construir esta obra. Ele enviou o Espírito Santo aqui para a terra. Para quê? Para poder cuidar, ensinar, instruir, acompanhar essa obra. Tanto é que essa obra chamada igreja, quando for retirada no arrebatamento, o Espírito Santo de Deus também será retirado. Ele veio por causa da igreja, ele está aqui por causa da igreja, e quando a igreja for levada, o Espírito Santo vai com a igreja. A única coisa que Deus tem aqui se chama a minha obra. Pastor, quer dizer então que Deus não abençoa meu trabalho? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero chegar é no ponto de que Deus abençoa você, porque você é fiel na obra de Deus, você torna o Senhor. Aquele cristão que recebe o seu salário, consagra o seu dízimo no altar, separa a sua oferta, tudo aquilo que vem à sua mão, ele retorna à casa de Deus. Então automaticamente ele está investindo na obra, ele está se preocupando com a obra. E se Deus tem aqui a sua obra, é claro que Deus vai abençoá-lo cada vez mais pela sua fidelidade e pela sua obra, porque quanto mais Deus dar a ele, mais ele retorna a sua obra. Houve um tempo em que o povo estava bem confuso. Eles diziam assim: Senhor, a gente está trabalhando muito, mas não consegue nada. A gente tem até comida, mas parece que falta, a gente está sempre com fome. Senhor, a gente recebe o salário, mas quando chega lá no banco, Senhor, já entra papo vermelho. Isso é na Bíblia, tá, viu? Pastor, mas já tinha esse negócio de vermelho e banco na Bíblia? Não, mas por a forma análoga dá na mesma coisa. Eles diziam assim: Senhor, a gente recebe um salário, parece que está num saquetel furado, ou seja, colocava num saquinho, no embornar, e o dinheiro já caía, sumia. Cadê o dinheiro? E eles estavam apavorados. Eles falam: Deus, o que está acontecendo? Por que a gente cobre e continua com frio, se veste e continua com frio, come e continua com fome, e o salário não dá para nada? Deus disse assim: vem cá, o negócio é o seguinte: tornai-vos a mim e eu tornarei a vocês. Eles estavam sempre animados, eles diziam: não, nós vamos correr, nós vamos fazer, mas não mudava muita coisa. E Deus falou assim: o problema é que vocês estão deixando de lado a minha obra. Se preocupe com a minha obra e eu me preocupo com vocês. Deus deixou bem claro: vocês correm pela sua casa. Pastor, onde está isso? O livro de Ageu. Você vai ler em 15 minutos. Leia o livro de Ageu chegando na sua casa. 15 minutos, eu acho que você lê o livro inteiro e você vai perceber o que Deus estava falando. Então é um princípio para Deus abençoar. E sempre quando a pessoa se preocupa em investir na obra, e o que é investir na obra, pastor? É ser dizimista fiel, é ser ofertante fiel, é ser um servo. Servo é aquele que serve, não é aquele que é servido. As pessoas têm confundido muito: eu sou líder na igreja, eu tenho que ser servido. Não, o maior líder é o que mais serve. É uma visita, é um discipulado, é o trabalho na célula, é o testemunho que você faz. Tudo isso é investir na obra de Deus. Então automaticamente Deus abençoa você e vai retornar sempre a você. Continuando a leitura, versículo 12: então disse ao seu moço Geazi, no caso aqui é o profeta Eliseu dizendo: então disse ao seu moço Geazi: chame esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer, e o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disser a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que se há de fazer, pois, por ela? Eliseu então ficou assim, preocupado, incomodado. Ela tem cuidado tanto da gente, ela tem tratado com tanto carinho, ela tem ofertado tanto na obra, o que pode ser feito por ela? E quando chamou a mulher, o que a mulher disse? Não, tá, graças a Deus, não preciso de nada, está tudo bem. Ela era uma mulher abençoada. Só que aquela mulher, certamente, ela não conta, ela não fala, mas a reação que ela tem diante de uma proposta do profeta mostra que ela tinha um sonho, mas esse sonho estava amortecido.
Esse sonho estava, talvez você tenha um sonho amortecido. Pastor, o que o senhor quer dizer com um sonho amortecido? É aquele sonho que um dia você sonhou, que um dia você desejou, um dia você acreditou, um dia você lutou por ele, mas agora, depois de tanto tempo, você pensa, isso não vai acontecer mais, eu acho que é melhor deixar para lá. Não é que você deixou de sonhar, não é que você desistiu, mas está amortecido aquele sonho, parece que não vai acontecer. De vez em quando você ouve uma palavra, dá uma animada, mas logo se desanima novamente. E aquela mulher certamente tinha um sonho amortecido. E como ela disse que não queria nada, que não precisava de nada, mas como ela investia na obra de Deus, Deus tocou o coração do profeta para que fizesse algo por ela. Então disse ele, versículo 14: o que se há de fazer, pois por ela? Aí ele perguntou para o servo dele, para o obreiro dele, para o moço dele, já que ela não quer nada. E você tem observado ela? O que você acha que ela precisa? Será que tem alguma coisa que nós podemos fazer por ela? Versículo 14: e Geazi disse: ora, ela não tem filho e o marido dela é velho. Ou seja, ela não tem filho, o marido dela já não tem mais a idade, ou seja, ela acha que não vai poder ter mais filho. Quem sabe seja um sonho que ela tenha. Então, Eliseu, pensando nisso, versículo de número 15: pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a, ela se pôs à porta. Irmãos, preste atenção, essa palavrinha se pôs à porta, eu quero trazer algo importante também. Eliseu mandou chamar a mulher sunamita. Vai lá, chama ela. Ela veio, ali está o quartinho, ela chegou na porta, parou na porta. Pois não, na porta. De quem era aquela casa? Era dela. Quem tinha feito aquele quartinho? Ela. Quem tinha imobiliado tudo? Ela. Ela era a dona de tudo aquilo. Mas quando o profeta chegou mostrando respeito, principalmente pelo limite do profeta, não é porque ela tinha dado, ofertado, entregado ali para o profeta, não é porque a casa dela que ela tinha o direito de chegar e entrando de qualquer jeito. Ela tinha um respeito, principalmente pelo limite do outro. É muito importante que aprendamos a ter respeito pelo limite do outro. Em todas as áreas é importante aprender, ter respeito pelo limite do outro. E nós às vezes, algumas pessoas, quando ajuda outro, já acha-se no direito de se intrometer na vida dos outros. Tem gente que é melhor você nem pedir ajuda, porque se te ajudar, você está enrolado. Se ela pedir para você R$100 emprestado para pagar uma conta, aí todo dia ela fala, cuidado, hein, você está devendo demais, cuidado, você está comprando isso aí, cuidado, e começa a intrometer na sua vida de um jeito, eu estou ajudando, então eu tenho o direito de falar. Tem mãe que chega para o filho e cobra do filho, fala, você tem que ser mais agradecido, se não fosse eu, você não teria nem nascido. Tem que saber entender e compreender o limite dos outros. E por não compreender o limite, a gente tem muitos problemas. Irmãos, tio, olha aqui para mim. Pai, mãe, tio, primo, vô, vó, sogra. De qual mais desses graus de parentesco se encontra mais piadas? Sogra. Vamos analisar um pouco por que tem tanta piada de sogra. Porque a sogra é aquela mulher especial na vida daquele casal. Ela deve ser uma grande bênção. Foi ela quem gerou aquela criança, seja a moça, seja o rapaz, e cuidou. Foi ela que tratou com todo carinho, com todo amor a vida toda. Foi ela que trabalhou e preparou essa criança para viver a vida dela quando adulto. Tem umas que tem um problema, prepara para eles mesmos, mas não vai dar certo. Aí essa criança cresceu, se tornou uma moça, se tornou um rapaz e se casou. E agora, a partir do momento que ele se casou, a Bíblia diz: deixará o homem o pai e a mãe, unirá-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas tem gente que acha que é uma carne, o marido, a mulher, o sogro e a sogra, que é tudo um panelão ali. Não é.
Está se constituindo uma nova família. O sogro, a sogra tem que ter o devido respeito. A mãe, o pai sempre vai poder ajudar, aconselhar, mas eles têm que ter a sabedoria do limite. E muitos não têm a sabedoria do limite. O filho é meu. Vai na casa, faz desaforo, e às vezes o filho não se posiciona. Então a sogra manda e desmanda. Principalmente quando moram juntos. Você que vai casar e já teve uma conversa, olha, minha mãe, olha, é uma benção. Você até emociona quando fala. Eita mulher, tá dando até do fogo essa mulher, mas foi que benção. A gente vai casar e vai morar lá com a minha mãe. Aí você fala assim, ainda bem que ela é uma benção. Vai ter problema. Pastor, mas e se ela for uma benção? Ela pode ser uma benção. Vai ter problema. Vai ter invasão de espaço. Haverão dificuldades. Então, um conselho para você que está pensando em casar: foge da sogra. Foge de morar com a sogra. Se não teve um jeito, pastor, e agora? O que eu faço? Eu já estou morando. Trabalhe e faça tudo o que você puder para ter o seu canto, para ter o seu espaço com você, sua esposa e seus filhos, se já tem, ou futuramente os seus filhos. E porque as pessoas às vezes não conseguem entender o limite. É mãe, é pai, amém, glória a Deus, mas tem que ser bênção, e agora tem que entender o limite. A filha chega na casa da mãe porque teve uma discordância com o marido, que é comum, que vai acontecer, principalmente nos primeiros anos, quem sabe até mesmo nos primeiros 5 anos. Eu não vou perguntar para ninguém aqui não pecar, ia perguntar quem aqui nos primeiros 5 anos um dia não pensou, pelo menos pensou, ou chegou até a conversar, às vezes até falou com o marido, com a esposa, nós vamos separar, não dá mais. A filha às vezes tem um probleminha com o marido, ela chega na casa da mãe chorando. Mãe, eu não aguento mais. A mãe, não, eu sou mãe. Filha, vem para cá, larga aquele miserável. Eu falei para você que aquilo não prestava, filha. Fica aqui em casa. Mãe, sabe aquela caminha que eu dormia? Tá aí ainda, tá lá no seu quartinho, tá do mesmo jeito. Casou, desmancha o quartinho. A Lorena casou, foi lá buscar umas coisas, ela entrou no quarto que era dela, tinha um escritório já. Aqui não volta mais não. Ainda bem que o Douglas não está aqui, eu posso falar à vontade, né, Biel? Desmancha o quartinho, doa a caminha. Pastor, nunca mais pode voltar? Só se houver um caso sério, alguma coisa muito importante. Se não, não pode. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender o limite um do outro e acaba tendo sérios problemas. Todo mundo tem o seu limite, cuidado. Até com os amigos, tem gente que acha que você é um celular touchscreen. As pessoas fazem assim, falando com você. Irmão, celular que você tem que pôr o dedo, passar a mão na tela. Nas pessoas não precisa. Vamos continuar. Onde eu parei? Não, na sogra não. Tá. E o que podemos fazer? Ela se pôs à porta, versículo 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. Isso me faz crer que ela tinha um sonho de ter um filho e nunca pôde. Então ela estava, esse sonho estava amortecido. Agora, com o marido dela já não tendo mais condições de dar um filho a ela, esse sonho estava amortecido. Por isso que ela disse: homem de Deus, não faça isso, não brinca comigo, você está brincando com coisa séria, você tem certeza disso? Ele falou assim: ao tempo determinado. Ele disse para ela: no tempo determinado você vai ter um filho, Deus vai te abençoar. Eu, como homem de Deus, estou falando para ela, tete a tete. Tem gente que quer dar um de profeta, chega num trabalho igual esse, um culto, fala assim: o Senhor mandou dizer que daqui 15 dias você vai receber uma grande bênção. Primeiro nem fala que bênção que é.
precisa nem 15 dias, hoje mesmo você já está recebendo uma grande bênção, que é a palavra de Deus. Mas ele fala, não, vai acontecer algo para você, não sei o que. Ele fala no geral, assim, para 200 pessoas, 300 pessoas, acontece com um, com dois, aí a pessoa fala, nossa, que homem de Deus, né? Tem gente que gosta de ser enganado, então eu não ligo muito quando eles são enganados. Mas as coisas de Deus é muito séria. E Eliseu não chegou e falou assim, o Senhor mandou dizer que você vai ter uma vitória. Eis que o Senhor mandou dizer que você tem uma luta muito grande. Irmão, quem aqui não tem luta grande? Quer ver? Quem aqui tem uma luta grande, uma situação difícil que está colocando diante de Deus em oração? Eu tenho uns par delas. Quem tem? Levanta a mão. Olha só, nessa profecia aí já vai todo mundo. Mas fica tranquilo, o Senhor vai te dar vitória. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas não falou que vitória, não falou com a pessoa. Irmãos, quando a gente vai em alguns lugares ou a igreja e alguns pregadores vêm, já cansei de ver pregador no ouvido de irmãos, e os irmãos começam a chorar, eu falo, vem rolo para o meu lado. Nós fomos uma vez no Festival Gospel, não vou falar o nome da banda, mas uma banda inclusive, a qual eu gostava muito, começaram a ministrar, chegou no ouvido de uma menina, irmãos, a menina vinha na igreja, tinha até se batizado, não queria nada com Deus. Aí chegou e falou um monte de coisa na orelha dela que não tinha nada a ver, e falou assim, procura o seu pastor. No final, pastor, vem cá, ó, me falaram isso. Falei, Então, aí me falaram que o Deus me deu o dom do louvor, que é para eu falar com o Senhor, para estar no altar, não sei o que, quando eu começo. Eu falei, então, glória a Deus por isso, começa mesmo, começa a orar, começa a pegar firme com Deus, começa a ir para a igreja, começa a ser fiel, vamos ver lá na frente quem sabe. Não, mas falaram que nos próximos 30 dias eu vou já estar no meu, falei, então vá para a igreja dele, que... Então a gente tem que tomar alguns cuidados, mas tem gente que gosta disso, né? Continuando a leitura, versículo 17, e concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. O profeta falou e no tempo que ele falou a criança nasceu. Esse é um homem de Deus, esse é um profeta de Deus. A mulher não precisou correr atrás, a mulher não precisou pedir, ela não precisou atrás de revelação, ela só precisou ser fiel, investir na obra de Deus. Deus olhou para ela, mandou o profeta, deu a palavra, e o sonho que estava amortecido nasceu. Então eu quero dizer para você que tem sonhos amortecidos, que você não sabe mais se vai dar certo, não desistiu totalmente, mas está aí meio que amortecido, deixado de lado. Se você for fiel, estiver firme com Deus, 2020 é o ano de nascer o sonho que está amortecido. Vou continuar a leitura. E crescendo o filho nasceu, cresceu, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os segadores. Ou seja, foi para o trabalho. E lá no trabalho, versículo 19, e disse ao seu pai, pai, eu estou com uma dor de cabeça terrível, não sei o que está acontecendo. Na Bíblia não está bem assim, só está assim. Ele disse ao pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. O rapaz foi para o serviço, cresceu, e lá ele começou a ter dor de cabeça. Deixa eu pegar eu gosto de pegar algumas coisas para a gente tirar umas palavras, né? Ele cresceu e começou a ter dor de cabeça. Irmãos, todo crescimento em qualquer área da vida traz algumas dores de cabeça, traz problema. Crescimento traz problema, traz vitória, traz bênção, mas traz os seus problemas consigo. Tem gente que quer crescer, irmão, mas não quer enfrentar problema. Tem gente que quer crescer no trabalho, quer que a sua empresa cresça, mas não quer ter problema. Você trabalhava sozinho, agora cresceu, você não consegue arrumar um funcionário, vai ter problema. É funcionário, tem que cuidar de funcionário, se precisar mandar embora, trazer outro, é dificuldade, a burocracia é muito grande. Teve crescimento, vai ter problema. A empresa agora pode colocar 5 funcionários, 6 funcionários, 10, que bênção, mas vai ter maiores problemas. A igreja tem 10 membros, é mais fácil cuidar, mas se tiver 20, duplica o trabalho. Se tiver 30, duplica os problemas. Se tiver 100, vai ter mais problemas.
A igreja pode ser abençoada, mas vai ter muitos problemas. Por quê? Porque a igreja é o lugar que as pessoas vêm para resolver os seus problemas. Então, quanto maior a igreja, maior a responsabilidade, maior os problemas. Quando tem crescimento, vai ter problemas. Então, tem que ter sabedoria para crescer devagar, firme, com qualidade. Nós estamos na era, irmãos, da velocidade, da tecnologia, mas eu continuo achando que uma das maiores invenções do homem, é essa aqui, ó, a escada, ó, 1 degrau, 2 degraus, e eu estou aqui. Imagina 100 degraus ter que subir aqui direto. Tá que vai, é tranquilo, né? Mas a irmã que vai fazer o louvor de saia vai ter problema para subir. De vestido vai ter problema para subir. Se não tem escada, eu já ia ter problema. Pastor, posso ir de leg? Eu ia falar, não, mas como é que eu subo? Então a escada é importante. E se fosse dessa altura? E um prédio, você pode chegar a uma altura enorme, degrau por degrau. Mas quando tiver numa certa altura vai cansar, pode doer os tornozelos, o joelho, dar um cansaço físico. Todo o crescimento traz problemas. Então se prepare para o crescimento, mas se prepare para ter a sabedoria para solucionar os problemas que eles trazem. Você vivia sozinho, solteiro, é sua vida. Você tinha problema? Tinha. Casou? Tem problema maior, que agora são 2. Aí nasceu um filhinho, outros problemas. Ah, pastor, quer dizer que não é só... Não, tudo é bênção, mas a bênção traz consigo as suas dificuldades, os seus problemas, as suas responsabilidades. Espero que você esteja me entendendo. Pastor, falar a verdade, o senhor está até me assustando. Não tem uma palavra aí para mim, tipo assim, a partir de agora você não vai ter problema nenhum mais? Até que tem, me procura no final... mas esteja bem com Deus, hein? Que eu vou orar para o Senhor te levar nessa madrugada. Aí não haverá mais problema. Sabe o seu choro? Vai ser enxugado as suas lágrimas. Não haverá mais pranto, nem dor. Agora se tiver meio enroscado aí, irmão, o negócio não está bem, cuidado, porque o problema pode aumentar ainda, né? Porque você pode de repente dormir e acordar ouvindo uns barulhos, uns ranger de dente, uns gritos, um lugar meio quente. Aí você fala, cadê o ar-condicionado? Não tem. Então se quiser vir, vem, para não ter problema, mas tem que estar firme. Eu aguardo você. Versículo 20. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Imagina o desespero da mãe. Ela cuidou do filho, colocou no seu colo, ele esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Depois de um bom tempo, o menino morreu. Ou seja, o sonho que estava amortecido havia nascido, mas agora acabara de morrer. O sonho dela morreu. Olha aqui para mim, irmãos. Às vezes você também tem um desses sonhos que já morreram. Você sonhou um dia, você pensou um dia, mas hoje não tem mais como, não tem mais jeito. Você pensa, pastor, não tem mais jeito, esse sonho já está morto, esse sonho morreu. Então eu quero dizer para você que pode se alegrar, porque o Deus que nós servimos não só realiza sonho, mas Ele ressuscita os sonhos que já morreram, e Ele vai ressuscitar os seus sonhos, se você crer. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Bom, o filho morreu, ela poderia ter chamado o marido, chorando, e dizendo assim, olha, ele morreu, não tem mais jeito, vamos enterrar ele. Irmãos, calma. A primeira coisa na hora da notícia difícil, do problema difícil, é ter calma, procurar, tentar, buscar a calma, buscar um ponto de equilíbrio. Às vezes nós precisamos ficar parado e não agir por alguns momentos. Às vezes devemos fechar a boca e não falar por alguns momentos, porque na hora da crise só tem 2 caminhos: você cresce ou você diminui. E o que vai definir isso? Principalmente as suas palavras. O que você diz na hora da luta é o que vai fazer você crescer, ou o que vai fazer você cair mais ainda. Então às vezes é importante ficar em silêncio quando a pancada é muito forte. É importante confiar em Deus e tomar cuidado com aquilo que fala, e principalmente com aquilo que faz.
Ela poderia amaldiçoar o homem de Deus: para que me deu um filho para agora morrer? Por que me ofereceu algo que se Deus ia levar? Ela poderia blasfemar, ela poderia dizer: vamos enterrar logo e acabar com isso, coisa que muitas pessoas fazem hoje. Mas ela teve calma, peraí, colocou ele lá num quartinho que ela fez para o homem de Deus, deixou o filho lá morto. Versículo 22, e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma da jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. Ela falou assim: bom, eu não tenho o que fazer, tudo que eu podia eu fiz, eu fui até o meu limite, eu cuidei dele, eu orei por ele, coloquei sobre os meus joelhos, não fiz mais nada, fiquei com ele até o meio-dia, mas ele morreu, agora eu não tenho o que fazer, então eu vou buscar no homem de Deus. 23, e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: não, fica tranquilo, está tudo bem. Tudo vai bem, diz a mulher sunamita. O que disse a mulher sunamita? Mas por que você vai agora no homem de Deus e tal? Ela: não, está tudo bem. Você está desesperado? O que está acontecendo? Nosso filho morreu? Você está... Não, tudo está bem. Eu só quero ir até o homem de Deus. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda e não detenha no caminho, senão quando eu te disser. Você não vai parar, vamos firme, vamos nessa caminhada, vai ser difícil, é longe, não tinha carro, não tinha ar-condicionado, era no lombo do jumento, mas ela se propôs porque ela tinha um sonho que estava morto, e ela precisava de resposta do homem de Deus, automaticamente resposta de Deus. Ela montou no lombo do jumento para andar muito longe, uma viagem cansativa. Hoje a gente faz uma campanha de 6 domingos, 7 domingos, projeto de vida para o ano inteiro. Tem pessoas que não conseguem vir os dias da campanha, não conseguem se esforçar nem por isso. Ela prefere acontecer uma tragédia para ela se esforçar para fazer alguma coisa, ao invés de se esforçar na presença de Deus para viver as bênçãos de Deus. Mas a decisão é de cada um, e cada um vive o que decide, o que escolhe. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. Ela foi lá no Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus. O Monte Carmelo para nós aqui significa o monte da oração, significa a igreja, significa você buscar em Deus. Está difícil, a situação está complicada, busque em Deus. Tem gente que quando começa a ter problemas, ele afasta da igreja, aí ele desanima, e ele diz assim: eu não estou desanimado porque algumas coisas estão ruins. É a hora principal de estar firme com Deus. Versículo 25, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, ele viu ela, e disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Olha lá a mulher sunamita. 26, agora pois corre-lhe ao encontro, vai falar com ela, e pergunta para ela, e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Você entendeu? Eliseu viu ela de longe, falou para o moço: corre lá e pergunta para ela se está tudo bem. Ele foi correndo de encontro dela e disse: e aí, está tudo bem com você? Ela disse: está tudo bem. Mas estava tudo bem? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? Talvez seria a hora dela se desmanchar e chorar e prantear, mas ela engoliu o choro e disse: está tudo bem. Por quê? Porque ela sabia que não adiantava falar com qualquer um ou qualquer pessoa, ela queria falar com o homem de Deus. Os seus problemas não devem ser levados para qualquer pessoa. Cuidado com pessoas que às vezes até demonstram um certo interesse, mas a pessoa não tem nenhuma condição de te ajudar, então não conte os seus problemas. Cuidado com algumas pessoas, talvez um vizinho, uma vizinha, um parente mal intencionado que chega na sua casa para ouvir os seus problemas e depois leva para todo mundo, leva para a família, leva para os outros. Cuidado para quem você fala os seus problemas. Nunca conte o seu problema para alguém que não pode te ajudar. O moço disse: está tudo bem com você? Tudo bem. E o seu marido? Tudo bem.
E lá na sua casa, tudo bem. E o seu filho, seu sonho, seu presente de Deus, está tudo bem. Eu quero falar com o homem de Deus. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me cobriu e não me manifestou. Para você ver, está tudo bem. O moço, que legal, que bom que está tudo bem. Mas quando chegou diante do homem de Deus, ela desabou, ela se jogou, agarrou os seus pés. O rapaz, que não entendia nada, opa, está atrapalhando aqui. O profeta puxou, queria tirar ela, ele falou assim: calma, deixa ela, a alma dela está amargurada, está triste. O moço era de Deus, mas não tinha condições de ajudar, e não viu nada. Mas o homem de Deus já conseguiu perceber, e foi conversar com ela. E disse ela, versículo 28, irmão, presta atenção nisso aqui, é muito forte. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Ela olhou para o profeta e falou assim: eu te pedi algum filho? Agora ela estava falando com a pessoa certa. Eu te pedi algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Eu te pedi algum filho? Eu não falei quando você falou assim: você vai ter um filho. Eu não disse para você, homem de Deus, não minta para mim, não me enganes. Ela simplesmente confrontou o profeta. Olha, irmão, seria tão bom, essas pessoas que gostam de profetada por aí, todo mundo fala, se elas pudessem voltar lá e confrontar. Vem cá, você falou que com 7 dias eu ia receber tal vitória. Não vi nada, cadê a vitória? O que está acontecendo? Que homem de Deus que você é, que mulher de Deus que... Cadê? Talvez diminuiu um pouco essa turma que está por aí enganando meio mundo de pessoas que gostam de ser enganadas. Ela confrontou o profeta: eu pedi algum filho para você? Eu falei para você não me enganar. Mas Eliseu sabia que o Deus que ele servia era um Deus que ressuscitava sonhos. Logo, para a gente encerrar, ele pegou, chamou o moço, preparou a viagem: vamos para a casa da sunamita. E eles voltaram para casa. Chegou lá, encontrou o menino que estava morto. Mas ele orou, fez lá o seu ritual, orou, deitou sobre o menino, e o espírito de vida veio sobre ele, e o menino se levantou, ele ressuscitou. E aí o profeta pegou o menino e entregou para sua mãe. O sonho que estava adormecido nasceu, mas depois cresceu, teve problema e morreu. Mas o profeta orou e ele ressuscitou e devolveu para sua mãe. Eu quero profetizar sobre a sua vida a partir de agora, e principalmente para o ano de 2020, os sonhos amortecidos, eles vão nascer. É um ano em que Deus vai honrar você, no lugar em que você foi humilhado. Não precisa ir longe demais, no mesmo lugar que você foi humilhado, Deus vai exaltar você, e o sonho adormecido, ele vai nascer. E se algum sonho morreu, ou se algum sonho morrer, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, porque o homem de Deus precisa sonhar. O sonho de Deus é a linguagem de Deus, é a palavra de Deus nos nossos corações. Que você possa se posicionar, ser fiel, servir a Deus, para que você possa viver os projetos e sonhos de Deus para a tua vida. Ei, escute o que eu vou dizer. Tem gente aqui que está tudo bem, mas tem gente que quando o pastor fala de sonho, a vontade que tem é de chorar. Tem gente que quando fala de algum sonho, a vontade que tem é de sair correndo, porque a situação está muito difícil. Às vezes parece que não tem saída. O diabo já chegou e falou assim: não tem mais jeito, é o seu fim. O que a gente prega aqui todos esses anos? Quando o diabo diz, é o fim, Deus fala, é apenas o começo de uma nova história. Com Deus, você pode escrever novas histórias em todas as áreas da sua vida, com Deus. Vamos aplaudir o Senhor.